Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso número 25. Konama bandhah kathamesha agataha katham pratisthasya katham vimokshaha kosavanatma paramahka atma tayor vivekah kathametaduchatam. No importante verso 24, o Acharya falou sobre a causa do samsara e também sobre as medidas corretivas a serem tomadas. Ao apresentar este problema e a sua solução de forma resumida, o Acharya utilizou palavras técnicas ou palavras chástricas. Com base nisso, o aluno levanta 7 questões neste verso 25, que vimos na última aula. E essas 7 perguntas são: primeira, Ko nama bandhaha? O que é escravidão ou samsara? A segunda, Katham esha agataha? Como isso surgiu? A terceira, Katham pratishtha? Como isso sobrevive ou persiste por tanto tempo? E a quarta, Katham vimokshaha? Como alguém pode se libertar disso? A quinta, Kaha asau anatma? O que é o anatma, o não eu? A sexta, Paramaha atma kaha? O que é atma? E a sétima, Tayor vivekaha katham? Como podemos diferenciar Atma e Anatma? Como podemos traçar uma fronteira entre Atma e Anatma? Toda coisa é uma questão de fronteira. Ao resolver isso, não haverá mais samsara. Esta é a mensagem. Agora, o professor vai começar suas respostas. Como eu disse, todo o Vivekachudamani, a partir deste ponto, é a resposta para estas 7 perguntas. Entraremos no verso 26. No texto original é o verso 71. Você pode imaginar quantos versos pulamos entre eles. Vamos ler. Yad bodhavyanta vedanim atmanatma vivechanam tadduchyate maya samyak Shutvatmanyavadharaya. Shri Guru Uvacha. O Guru inicia sua resposta, que é o ensinamento vedântico. Embora as 7 perguntas tenham sido dadas em uma ordem específica, para facilitar o ensino, o Guru está respondendo as perguntas em uma ordem diferente, que será conveniente para ele. Portanto, a primeira pergunta que ele levantará é a 7ª. Ele começa com a última. Tayor vivekaha katham? Como você diferencia Atma e Anatma? Então ele diz: Yat Atma Anatma vivechanam tava bodhavyam. O tópico de diferenciar Atma e Anatma deve ser conhecido por você para a libertação. Idanim maya tat uchate. Agora, no início, a resposta a isso será dada por mim, professor. E o que você deve fazer? Samyak shrutva. Que você ouça atentamente. O professor diz: vou me esforçar ao máximo para comunicar. É igualmente importante que você se esforce ao máximo para ouvir e receber a mensagem. Portanto, o Guru diz: Samyak Shrutva. Que você ouça com 100% de atenção. Atmani Avadharaya. Que você afirme ou registre a mensagem muito bem em sua mente. Aqui a palavra Atmani significa a mente. Atmani Avadharaya. Que você possa registrar, possa você confirmar em sua mente. Assim, o Guru introduz o tópico de Atma Anatma Viveka nos versos seguintes. Entraremos no verso 27.
Panchikritebhyo bhutebhyaha Sthulebhyah purvakarmana Samutpannamidam sthulam Bhogayatanamatmanaha Avastha jagarastasya Sthularthanubhavo yataha. Portanto, para diferenciar Atma e Anatma, o Acharya precisa definir ambos claramente. Destes dois, ele sente que abordará primeiro a parte Anatma. Em seguida, ele falará sobre Atma. Então ele aborda Kaha Asau Anatma. Essa foi a quinta pergunta. Ele considera essa questão como parte de Atma Anatma Viveka. A questão é, o que é Anatma? E já vimos isso antes. Ao discutir o verso 24, eu disse que Anatma é o não eu. Todo o universo objetivo é Anatma. Embora todo o universo objetivo seja Anatma, aqui o Acharya quer discutir apenas o complexo corpo, mente e sentidos. Embora todo o mundo externo seja Anatma, ele não quer discutir sobre isso porque não é um assunto controverso. O mundo externo é objeto. O Shastra também aceita. Os estudantes também aceitam. Não há controvérsia. O ponto de controvérsia diz respeito apenas ao complexo corpo, mente e sentidos, que nós reivindicamos como o ser, o Atma, eu, mas que o Shastra aponta que é apenas Anatma. Portanto, o Anatma Shastrico, que interpretamos erroneamente como Atma. Esse Anatma Shastrico, ele quer apontar claramente e dizer, é apenas um objeto e não um sujeito, o Atma, o eu. Assim, ele vai abordar o Anatma complexo corpo, mente e sentidos primeiro. E Atma será discutido mais tarde, a partir do verso 34. Embora o Acharya vá falar sobre Atma mais tarde, por uma questão de comunicação, estou fazendo um pequeno desvio. Gostaria de apresentar brevemente Atma. A definição exata veremos do verso 34 em diante. E esta discussão sobre Atma teremos como uma informação de fundo. E como introduzir o tópico Atma? Para falar sobre Atma, primeiro apresentaremos nosso corpo físico. Sabemos que o corpo físico é composto dos mesmos materiais elementares, ou matéria, que compõem os objetos externos. Portanto, os elementos que formam o mundo externo são usados na criação do corpo também. Assim, o corpo também é uma entidade material, todos nós sabemos. Veremos isso nestes versos. E, embora o corpo seja feito de matéria, e uma mesa e escrivania também seja feita de matéria, há uma diferença entre a mesa e o corpo. A diferença crucial é que o corpo é uma entidade senciente, uma entidade viva, capaz de sentir a mesa, perceber a mesa, enquanto a mesa é inerte e inconsciente. Então entendemos o corpo como uma entidade senciente e consciente. O corpo é uma entidade consciente, significa que o corpo é dotado de consciência. Quando você diz, por exemplo, é uma flor vermelha, significa que a flor tem vermelhidade, o substantivo abstrato do adjetivo vermelho. Vermelho é o adjetivo. Vermelhidade é o substantivo abstrato do adjetivo. Similarmente, quando você diz o corpo é uma entidade consciente, significa que o corpo tem conscienciabilidade. E o Vedanta foca nesse princípio da conscienciabilidade, que será o tópico central, ou assunto de todo o Vedanta. A consciência que está no corpo, que tomamos como garantida. Precisamos entender o que ela é. Por ser uma entidade misteriosa, não somos capazes de ouvi-la, de vê-la ou saboreá-la. Somos capazes de tocar o corpo, mas e quanto à consciência no corpo? Ela não está disponível para cheirar, tocar, etc.
A consciência é, portanto, uma entidade misteriosa. E não é misteriosa apenas para nós, os leigos. Até mesmo os cientistas têm pesquisado por décadas, talvez por séculos, tentando descobrir o que é esse princípio consciência. Hoje em dia, seminários são realizados anualmente em diferentes partes do mundo, onde centenas de cientistas se reúnem e tentam apresentar diversas teorias da consciência. Mesmo agora, para a ciência moderna, a consciência está além do campo da observação. Experimentamos a consciência no corpo, mas não somos capazes de defini-la. Portanto, a consciência se enquadra em Alaukika Vishayaha, ou Apaurushaya Vishayaha, um assunto que está além dos instrumentos humanos de conhecimento. A abordagem tradicional é: tudo o que não conseguimos compreender com nossos pramanams, recorremos ao Veda, porque o Veda revela coisas que não estão disponíveis para os pramanams convencionais. A própria definição de Veda é Pratyakshena Anumityava Yastupayo Na Vidyate Budhyate Enam Vidanti Vedena Tasmat Vedasya Vedata Pratyakshena Anumityava. Através das percepções sensoriais, ou Anumanam, observação, coleta de dados e desenvolvimento a partir deles, através desses métodos, como os cientistas modernos fazem, Yastu Upayo Navidyate, tudo o que não pode ser conhecido por um ser humano, Enam Vidanti Vedena, que é conhecido ou obtido através de Vedanta Pramanam. E assim, com relação à consciência, dizemos Vedanta Pramanam. Yastu Payo Nabudhyate Enam Vidanti Vedena. Os seres humanos podem conhecê-la com a ajuda do Veda, ou Vedanta Pramana. Tasmat Vedasya Vedata. Portanto, somente o Veda é chamado de Veda. A própria palavra Veda significa um Pramanam, um instrumento de conhecimento, a fonte de um conhecimento único. Veti anena iti vedaha, karana vyutpatti. Aquele que dá uma compreensão correta de muitas coisas é o Veda. E a consciência é uma entidade misteriosa. Cientistas, pelo menos alguns deles, estão até se perguntando se algum dia descobriremos o que ela é. Eles a chamam de o problema difícil da ciência. Li um artigo que falava sobre a pesquisa em andamento no campo da consciência. O autor se referiu a um dicionário, o Dicionário Internacional de Psicologia. Lá ele se refere a uma nota que é dada contra a consciência naquele dicionário. Uma nota muito interessante. A nota diz: um fenômeno fascinante, mas ilusivo. É impossível especificar o que é, falando da consciência. Portanto, é impossível especificar o que é. Assim, é impossível especificar o que é, e é impossível especificar o que a consciência faz, ou por que ela evolui. Por que a consciência evoluiu no universo? Todas essas coisas são ilusivas. Então ele conclui: nada que vale a pena ler foi escrito sobre isso. Isso, novamente, significa consciência. Não verifiquei no dicionário, estou apenas citando o artigo. Você pode verificar no Google. Essa consciência misteriosa e elusiva sobre a qual o Vedanta fala. O Vedanta tem sua própria mensagem ou revelação a respeito da consciência. E o que o Vedanta revela a respeito da consciência através das Upanishads? Geralmente eu apresento na forma de os 5 fatores da consciência. Esses 5 fatores não são exaustivos. Muitos outros existem. Mas, para um iniciante, apresentarei esses 5 fatores básicos importantes. E eu gostaria de se referir neste contexto. O primeiro, o corpo tem consciência. Qual é a relação entre o corpo e consciência? De acordo com o Vedanta, não há relação alguma, porque o corpo é claramente matéria,
E a consciência, o Vedanta considera um princípio imaterial. A consciência não é matéria, nem é material conectado à matéria. Portanto, diz o Vedanta, o primeiro fator é: consciência não é parte do corpo, como mãos ou pernas. Também não é um atributo ou propriedade do corpo, como as características físicas do corpo ou a cor da pele. E não é um produto do corpo, como a unha, o cabelo ou os resíduos que o corpo produz diariamente. E quando digo corpo, isso se aplica a qualquer tipo de matéria. Então, o primeiro fator é: a consciência não é parte, produto ou propriedade do corpo. E sobre o segundo fator, ok, se não é um princípio material, então o que é? Assim, a consciência é um princípio imaterial, independente ou independentemente existente, que chamamos de um princípio espiritual. Um princípio espiritual independentemente existente que permeia o corpo e o torna senciente, como se a ciência pertencesse ao corpo. Eu dou o exemplo da luz da lua. Experimentamos a luz da lua como se pertencesse à lua. Ela está ali como se pertencesse à lua, mas na realidade, a luz da lua não pertence à lua. Não é parte, produto ou propriedade da lua. É na verdade a luz do sol, que é refletida pela lua. Similarmente, a consciência é um princípio independente que permeia e anima o corpo. Este é o segundo fator. O próximo é um fator impressionante. Terceiro. Para assimilar cada um deles e obter convicção, podemos levar anos. Vedanta diz: faça, vale a pena. Porque moksha depende de Atma, Anatma, Viveka. Então, qual é o terceiro fator? A consciência não é limitada pelos limites ou pelas extremidades do corpo, o que significa que a consciência se estende além do corpo. O Vedanta não diz até que altura. Por quê? Porque ela é onipenetrante. A consciência é um princípio espiritual onipenetrante, que não se limita ao corpo, ela se estende além dele. O quarto fator é que a consciência continua a existir mesmo após a morte do corpo. Como? Porque se a consciência é um atributo do corpo, esse atributo morrerá junto com o corpo. A cor ou fragrância de uma flor não pode continuar a existir independentemente depois que a flor perece. E se a consciência fosse um atributo do corpo, ela também pereceria junto com o corpo. Mas, de acordo com o Vedanta, como a consciência não é parte, produto ou propriedade do corpo, ela continua a existir mesmo após a destruição do corpo ou de qualquer forma de matéria. Então, a consciência é um princípio espiritual eterno que sobrevive à morte do corpo. De fato, mesmo após a morte de todo o universo, o que é chamado Pralayam, a consciência continua. Ela é eterna. E o quinto, que não é muito relevante aqui, mas podemos fazer uma observação. Após a morte do corpo, a consciência sobrevivente não é acessível devido à ausência do meio corporal. Este é o quinto fator. Portanto, a consciência não está disponível para nenhum tipo de transação na ausência de um meio material. Ela é transcendental, um princípio absoluto por si só, mas precisa de um meio para se expressar. Estes são os 5 fatores da consciência. Essa consciência é o Atma, de acordo com o Vedanta. Certo, então e o corpo? Corpo é Anatma, mente é Anatma, os órgãos do sentido são Anatma. Você nomeia qualquer coisa. O que quer que saibamos convencionalmente, todos são Anatma, compostos de matéria. Mas abençoando esse Anatma, complexo corpo, mente e sentidos, está o princípio espiritual onipenetrante, o princípio transcendental, consciência. Assim, cada indivíduo, cada ser vivo,
é uma mistura de Atma e Anatma, matéria e espírito. Uma mistura do Atma transcendental e do Anatma empírico. Uma mistura de espírito e matéria. Um é tangível e visível, o outro é intangível e invisível. E o que o Vedanta quer ensinar é que, primeiro, você deve diferenciar os dois. Isso vai ser difícil porque um deles é um princípio abstrato. Krishna diz, em última análise, Deus é o princípio consciência. Avyakta hi gatir dukham dehavad bhir avapyate. O Vedanta é incapaz de apresentar Deus como esta consciência, porque é muito abstrato para um iniciante compreender. O Vedanta está preocupado com a possibilidade de os alunos abandonarem o estudo. Portanto, inicialmente ele se compromete. Assim, em vez de apresentar Deus como consciência, ele se compromete e introduz várias outras versões. Porque essa consciência é muito abstrata. Então o Vedanta diz, com a ajuda da escritura, temos que compreender gradualmente esse princípio. É por isso que, por meio de karma e de upasana, variedades de meditações, temos que tornar a mente cada vez mais sutil para compreender a consciência abstrata. E uma das meditações que o Vedanta prescreve é Akasha Upasana, na Chandogya Upanishad. E por que meditar no espaço? Porque ele é um princípio abstrato. Se você praticar isso e tornar a mente muito refinada, então, estudando o Vedanta, essa consciência abstrata, espiritual e imaterial de 5 características, você também compreenderá lentamente. E tendo diferenciado Atma e Anatma, o que o Upanishad diz é que, uma vez que o complexo corpo, mente e sentidos é Anatma, você deve começar a descartar o corpo como sendo você mesmo. Porque o tempo todo praticamos reivindicar o corpo como sendo nós mesmos. É por isso que dizemos que somos mortais. Esse hábito terá que ser gradualmente abandonado, o que, é claro, levará tempo. Tendo abandonado a identificação com Anatma, você deve praticar reivindicar o princípio abstrato consciência como sendo o Atma. A palavra Atma significa ser, ou seja, eu mesmo é o significado da palavra eu. Eu deveria estar completamente convicto de que eu sou o princípio consciência. Eu sou um princípio espiritual. Como disse um autor ocidental. Vi isso em uma citação. Não lembro o nome do autor. É uma citação muito bonita. Não somos seres humanos buscando experiência espiritual. Em vez disso, somos seres espirituais tendo uma experiência humana temporária. Que declaração profunda. E, portanto, temos que aprender a afirmar, eu sou este espírito. O espírito no espírito certo, não confunda. O espírito é o Atma. Assim, demarco claramente a fronteira entre Atma e Anatma. Depois disso, uso o Anatma para transações, como usar qualquer tipo de fantasia ou acessório. Usar uma roupa não é errado, mas confundir a roupa com eu mesmo é o problema. Similarmente, a Anatma pode ser um Kanchukan, um sobretudo. No Naishkarmya Siddhi, Shureshwaracharya diz, deixe o corpo a Anatma ser um casaco que você usa. É maravilhoso. Mas no momento em que você se torna o corpo, a vida se torna um samsara. Isso é o que foi dito aqui no Sloka 24. Anyana yogad paramatma nastava yanatma bandhastata eva sansritahi. A identificação errônea é o problema. Assim, Atma, o princípio consciência, é erroneamente compreendido pela pessoa normal como uma entidade finita. Portanto, do ponto de vista Ajnani, o mesmo Atma é chamado Jivatma. E do ponto de vista Jnani, Shastrico, o mesmo Atma é chamado Paramatma. Quando confundimos o eu com um ser limitado, o chamamos de Jivatma. Quando entendemos o eu como ilimitado, a mesma coisa é chamada Paramatma. E este Atma está usando o meio Anatma.
um casaco para todas as transações. Sobre este corpo, Anatma, falarei primeiro, é a mensagem do Guru. Então, olhamos para o corpo de uma maneira particular. E a ciência moderna estuda o corpo de forma diferente e o classifica em vários componentes, como osso, carne, medula, etc. O Vedanta Shastra também divide o corpo em vários componentes para o benefício do estudo, mas de uma perspectiva diferente. 2 tipos de divisão. Uma divisão é chamada Shariratrayam, 3 corpos, baseada na textura ou sutileza. Grosso, sutil e mais sutil. Assim, com base na sutileza, temos 3 camadas do corpo, que o Acharya irá discutir. E mais tarde ele discutirá novamente os mesmos 3 corpos de outro ângulo, com base em sua função, uma classificação funcional. Será chamada Kosha Panchakam, ou Panchakosha. Portanto, Shariratrayam é uma classificação, Kosha Panchakam é outra classificação. 2 tipos de classificações. Qualquer que seja a classificação, é o mesmo corpo, é Anatma. Primeiro, ele quer falar sobre o corpo mais grosseiro. Qual é a descrição? Novamente, para entender o sloka, precisaríamos de mais informações básicas, que são fornecidas em um texto védico chamado Tattvabodha. Aqueles que estudaram Tattvabodha conhecerão os detalhes. Para outros, será bom ter alguma ideia sobre a criação, a cosmologia védica. A ciência moderna tem sua própria cosmologia. Ela diz que o universo começou a evoluir no momento do Big Bang, há cerca de 13,7 bilhões de anos. Era uma sopa de matéria ou energia, da qual evoluiu gradualmente. O Veda também fala sobre a evolução do universo, é claro, mas de uma maneira diferente. Portanto, se o mundo tem que evoluir a partir de algo. Não se pode dizer que evoluiu do nada. Do nada, nada surge. Se do nada as coisas pudessem surgir, seria muito bom. Você apenas guarda os recipientes vazios na cozinha e vai embora. No dia seguinte, você vê que tem arroz, farinha, chapati, roti e assim por diante. Não, isso não vai acontecer. De uma causa surge um efeito. Apenas de uma semente a árvore surge. Então, este universo também deve ter existido potencialmente em forma de semente. Essa versão semente do universo, o Vedanta chama de Maya. Existem muitos nomes para Maya. Não quero confundi-lo. Maya é o nome da semente material, a partir da qual a criação evolui gradualmente. Isso significa que, antes da criação, 2 coisas estavam lá. E quais são essas 2 coisas? Uma é o princípio consciência, que é eterno e onipenetrante. Esse princípio espiritual estava lá. Na verdade, a palavra estava está incorreta, porque nem mesmo sobre o tempo podemos falar naquele momento. De qualquer forma, temos que usar alguma linguagem. Estava lá. A consciência estava lá. E também o universo material estava lá, em forma de semente, que é chamado Maya. E a partir do material Maya, ou você pode chamá-la de energia, porque energia e matéria são interconvertíveis. E assim, a partir de Maya, o universo evoluiu em 2 estágios. Assim como da semente, surge primeiro uma planta, que é um estágio intermediário de sua evolução. E então ocorre o crescimento completo. Semente, planta, árvore. Similarmente, da semente universal, surge primeiro uma planta como a criação, e depois uma árvore como a criação. E o Vedanta fala sobre a evolução dos 5 blocos básicos de construção do universo, que são chamados elementos, como na química.
Na química também, estudamos sobre os elementos e a tabela periódica. Eles falam sobre muitos elementos. No Vedanta Shastra, falamos sobre 5 elementos: espaço, ar, fogo, água e terra. Esses 5 elementos evoluem em 2 versões. No primeiro estágio, a versão sutil evolui, que não está disponível para percepção pelos órgãos dos sentidos. Ela é chamada Sukshma Bhutani, a versão sutil. E a partir disso, o Sthula Bhutani, a versão grossa da mesma versão sutil. Por grossa queremos dizer Indriya Gocharam, perceptível. Como a terra, somos capazes de ver, a água somos capazes de ver, o fogo somos capazes de ver, o vento somos capazes de sentir, e o espaço apreciamos indiretamente. Como? Não queremos entrar nisso agora. O espaço também é Indriya Gocharam, versão perceptível. Indriya Agocharam significa suprassensorial, imperceptível aos órgãos dos sentidos. Portanto, Sukshma para Sthulam, sutil para grosso. Os 5 elementos evoluem de Maya. Eles são Anatma, matéria ou energia. E os elementos se combinam e formam variedades de coisas no universo. Veremos isso mais tarde. Então, dos elementos grossos surge o universo grosseiro. Assim, temos a evolução dos elementos sutis e do universo sutil, e a evolução dos elementos grosseiros e do universo grosseiro. E à medida que os universos sutil e grosseiro evoluem, nosso próprio corpo sutil, bem como o corpo grosseiro, também evoluem. O corpo sutil será abordado mais tarde. Aqui, primeiro, o Guru fala sobre a evolução do universo, do corpo grosseiro. Aqui o foco está na evolução do corpo grosseiro, a partir dos 5 elementos grosseiros. Então, corpo é chamado de Bhautikam. Bhutebhya Jatam Bhautikam. Material, elemental, físico. Agora, vejamos o sloka. Panchikritebhyaha Bhutebhyaha Sthulebhyaha Bhutebhyaha Idam Sthulam Shariram Samutpannam. O corpo físico é um produto formado a partir dos 5 elementos grosseiros. Ele ocupa espaço. E também há muito espaço no estômago. Dayananda Swamiji diz brincando, muito espaço dentro da cabeça também, espaço vazio. Portanto, o espaço está envolvido no corpo. O ar está na forma da respiração. O fogo está na forma da temperatura. Mesmo no clima mais frio, o corpo preserva a temperatura. E é claro, há muita água no corpo. Assim como 3/4 da terra é água, 3/4 do corpo é água. E é claro, terra sólida. Todos os minerais estão presentes no corpo, que veio da terra. Assim, o corpo é Panchabhautika Shariram, Samutpannam Sthula Shariram. Então ele diz, Purva Karmana. Os 5 elementos são as matérias-primas que entram na produção do corpo. Mas descobrimos que cada corpo é diferente do outro. Embora a matéria-prima seja a mesma, há diferenças. Existem tantas espécies de corpos, corpo animal, corpo vegetal, etc. E no próprio corpo humano, cada um é diferente. A cor é diferente, problema racial. Grande problema acontecendo nos Estados Unidos com isso. Então, corpos diferentes têm composições diferentes, embora todos nasçam da mesma matéria-prima. Assim, o que é responsável por essas diferenças? Deve haver outra causa, que é chamada Vishesha Karanam, uma causa particular. Os 5 elementos são Samanya Karanam, a causa comum e genérica. Mas há uma causa específica, que determina a diferença e o tipo específico de corpo para cada um. Alguns nascem saudáveis, outros nascem com problemas congênitos.
Esse fator causal específico é aqui chamado de Purva Karmana. O karma do Jivatma. Ele foi feito, conquistado nos nascimentos anteriores, com outro corpo. Porque o corpo é apenas uma fantasia, pode ser vestida e tirada. Portanto, eu tinha fantasias diferentes antes. E somente no nascimento humano, o livre-arbítrio pode ser exercido, não em um corpo animal ou vegetal. Então, em todos os nossos corpos humanos passados, usando e abusando do nosso livre-arbítrio, praticamos ações boas e más. Algumas dessas ações já produziram resultados em janmas anteriores, mas algumas não conseguiram produzir resultados. E todos aqueles punyam e papam acumulados, chamados Purva Karmana, estão ali para cada Jivatma. E desse enorme conjunto de karmas, um conjunto de karmas se torna operacional no janma atual. Esse karma em amadurecimento é chamado de Prarabdha Karma. Não vou entrar em detalhes. No Tattva Bodha vimos a lei do karma. Aqui, Shankaracharya assume que estudamos o Tattva Bodha. Então ele usa a expressão Purva Karmana. O karma frutífero é chamado Prarabdham. Portanto, esse Prarabdha Karma determina o corpo atual. Se meu Prarabdham for bom, nascerei com um corpo bom e saudável, com vida longa, etc. Idam Shariram Samutpannam. Este corpo nasce. Certo, qual é a função deste corpo? Ele diz Bhoga Ayatanam. O corpo serve como residência temporária para o Jivatma. A duração é determinada pelo Prarabdha Karma. Podemos viver 100 anos, 120 anos se for uma tartaruga, até 300 anos às vezes, portanto de diferentes durações. A duração mais curta é para o Sthula Shariram. Quando você vai ao Sukshma Shariram, ela é mais longa. E para Karana Shariram, como veremos mais tarde, uma vida muito mais longa. Somente o corpo físico tem o menor tempo de vida entre os três corpos, Sthula, Sukshma e Karana Sharirams. A duração de cada um é determinada pelo tipo de karma. Assim, permanecemos na casa alugada ou casa arrendada, chamada corpo. O pagamento do aluguel é o karma. Ele será descontado automaticamente todos os dias. E no momento em que o Prarabdha chega a zero, essa pessoa parte. E permanecendo no corpo, usando o corpo como sua residência, o que o Jiva faz? O Jiva contata o universo externo. Somente se a residência corporal estiver disponível, podemos contatar o mundo. Se o corpo físico se desintegrar, mesmo que tenhamos outros dois corpos, invisíveis e mais sutis, não podemos contatar o mundo externo. O instrumento ou meio de contato é chamado de corpo. Portanto, Shankaracharya diz Bhoga Ayatanam. Ayatanam significa residência, moradia, morada. E para quê? Bhoga. Bhoga significa experimentar prazeres e dores, contatando o mundo. Boas experiências significam que estamos sacando nosso bom karma. Más experiências são o saque do nosso karma ruim. Estamos sacando nosso próprio karma. Portanto, somos os únicos responsáveis por nossos prazeres e dores. Não culpemos Deus. Porque Deus criou o corona? Não, Deus não criou. Nós criamos o corona por nosso próprio karma. Deus é apenas um facilitador, karma phaladata. Mas isso é um tópico diferente. Para cada sloka, podemos falar por anos. E toda a minha batalha é: que parte devo cortar? Estou fazendo muita lição de casa para decidir o que não devo falar. Gastando mais tempo planejando o que não devo falar. E menos tempo para o que devo falar. Há tanta coisa no Shastra, às vezes até nos perdemos. Portanto, Bhoga Ayatanam. O corpo é uma morada, onde o Jivatma entra em contato com o mundo e experimenta prazeres e dores.
e Atmanaha. Aqui traduzirei como Jivatmanaha, porque é a versão de Atma que conhecemos. Mais detalhes na próxima classe. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti.